Shalom, shalom. Hoje nós vamos estudar duas parashot, Aharemot e Kedoshim. A primeira é após a morte e a segunda quer dizer santos. Nessas duas nós vamos ver o contexto profético que aponta para Cristo como o Cordeiro que morreu e ressuscitou. E na segunda parte nós vamos ver como ele nos santificou para sermos santos. Então, no primeiro tópico, a Bíblia diz assim, em Levítico 16, 2 e 3. O Senhor ele fala a Moisés que não entre no santuário, para dentro do véu. Então, o Senhor ele instrui o povo que apenas uma vez no ano o sumo sacerdote entraria ali para oferecer uma expiação ao Senhor. E dessa forma, essa paraxá ela vai nos ensinar que nós recebemos do Senhor uma oportunidade de transpassarmos o véu até o lugar santo, até o santíssimo lugar. De forma que nós temos uma oportunidade única através de Cristo para entrarmos nesse lugar santíssimo e recebermos ali o seu perdão e a renovação da nossa vida, de literalmente recebermos algo novo. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. Porque quando entra-se no Santíssimo Lugar, ficamos face a face com o Senhor. E não é de qualquer forma, e nem com qualquer oferta que se entra nesse lugar. Então, nessa primeira parte, o Senhor ele nos ensina, aqui profeticamente, que temos que ter o cuidado de procurarmos entrar no Santíssimo Lugar, não de qualquer maneira, mas trazendo o Cordeiro perfeito. O que é o Cordeiro perfeito? É trazer aqui aquele que nos justifica, o Senhor Jesus. Mas de que forma vamos trazer esse Cordeiro conosco para oferecer essa oferta? Vivendo em santidade. Aí entra a segunda parte, a segunda paraxá, que é do Shin, santos. Aqui o Senhor ele nos convida a sermos santos, a não fazermos as coisas de qualquer maneira, mas de vivermos uma vida reta, de vivermos uma vida que siga os princípios do Senhor. O Senhor ele traz um ensino que é interessante quando ele diz assim, Hebreus 10, verso 19, ele diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou através do véu, isto é, da sua carne. Então, o livro de Hebreus, ele nos deixa claro que Jesus, ele precisa ser o nosso Cordeiro perfeito. Ele precisa ser não somente o mediador entre Deus e os homens, mas ele precisa ser o nosso cordeiro pessoal. Ele precisa ser a nossa oferta a Deus pessoal. E de que forma que eu farei isso? Crendo na sua palavra, vivendo a sua palavra, cultivando em mim o ensino, a obediência, a adoração ao Senhor, a vida santa, para poder me apresentar diante de Deus de forma justa, santa, inculpável, através do Cordeiro de Deus, e tira o pecado do mundo. Na segunda parte, nós temos aqui os dois bodes. Esses dois bodes, um era sacrificado para ficar ali como sacrifício no altar, e o outro, ele era mandado ao deserto. Profeticamente, aqui nós podemos entender que o pecado que era transferido para esse bode, que ele era sacrificado ali, era um sacrifício pelo pecado, uma oferta pelo pecado. Nos mostra que Deus, ele não só colocou a nossa culpa e o nosso pecado
no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em Cristo, mas como ali diante do altar, quando ele leva as nossas culpas, ele aniquila de uma vez por todas todo o pecado, de forma que não há mais condenação para aquele que está em Cristo, diz a palavra. E o outro bode que era mandado para o deserto, é interessante que esses dois bodes, eles eram bodes idênticos. Diz os estudos que eles eram gêmeos. Então, por que isso? Porque ambos ali tinham um contexto de levar o pecado sobre si. Assim como Cristo, ele leva sobre ele o nosso pecado e ali na cruz, ele extermina o pecado, como o primeiro bode que é sacrificado diante de Deus, exterminando ali todo o pecado. O segundo bode que era enviado ao deserto mostra-nos o exílio do pecado. O Senhor, ele afasta de nós o nosso pecado quando ele nos perdoa, a ponto de estar tão distante que nós não o encontramos mais. Então o Senhor, ele mostra-se gracioso conosco, nos trazendo esse ensino e essa peculiaridade. E que muitas vezes entramos na sua presença constrangidos por termos pecado e até mesmo com vergonha, porque sabemos que o nosso Deus é um Deus santo, sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso, e muitas vezes a gente comete o mesmo pecado, o mesmo erro, e chegamos constrangidos na presença de Deus para confessar a nossa culpa. Mas o Senhor, ele não só extermina o pecado através de Cristo, como ele também manda para longe de nós. O Senhor, ele nos traz libertação do peso do pecado. E é interessante porque na segunda parte da Parashá Kedoshim, o Senhor, ele traz aqui um ensinamento profundo que diz assim, em Levítico 19: cada um de vós reverenciará seu pai e sua mãe, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Equiparar aqui o pai e a mãe ao Senhor é bíblico. A honra que se dá ao pai e à mãe, o Senhor, ele está colocando aqui como algo precioso, como honrar o próprio Deus na terra. E ele está dizendo aqui que existem duas instruções que são dadas, que prolongam os nossos dias e nos prosperam, que é honrar o pai e a mãe e guardar os sábados. Então, o Senhor, ele nos ensina algo que é uma chave para a nossa vida, para destravarmos muita coisa. Não somente as nossas emoções em relação a pai e mãe, perdoando, liberando, muitas vezes, o castigo, a forma de correção, a forma de falar com que recebemos, mas honrando os nossos pais com a nossa vida e inclusive com recurso financeiro. Porque isso convém ao Senhor, isso agrada ao Senhor, porque eles representam uma autoridade na terra sobre nós. E quando vivemos em honra à autoridade, o Senhor, ele nos abençoa. É interessante porque o Senhor, ele vai nos ensinar que Cristo, ele dá uma palavra aos discípulos e ele diz: olha, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E o nosso Messias, ele era perfeito. Ele não tinha pecado. Mas ele não se engrandeceu. Ele não usurpou ser igual ao Pai. Ele se colocou na condição de filho e filho obediente. Então, honrar aos pais físicos, biológicos, honrar aos pais espirituais, isso é bíblico e traz bênção de prosperidade sobre nós. Na terceira parte, nós podemos ver aqui duas coisas interessantes. Na Aharemot, nós temos aqui a questão de o bode emissário que era enviado ao deserto. Ali simbolizar o nosso pecado indo para longe. Mas havia algo interessante aqui.
Quando era feita a imposição de mão sobre o bode, transferido o pecado sobre ele se tornava totalmente branco. E isso era um sinal de que Deus havia aceitado aquela expiação pelo pecado. E é interessante, porque uma vez que nós fomos redimidos, uma vez que nós fomos limpos do nosso pecado, esse pecado ele não pode voltar mais para nos acusar, porque Deus não se lembra mais dele. Uma vez que Deus aceita a nossa oferta pelo pecado, uma vez que Deus aceita a nossa confissão pelo pecado, o nosso arrependimento pelo pecado, ele não se lembra mais daquele pecado. Ele nos torna brancos como uma branca lã, diz a palavra. E na terceira parte, aqui da Parashá Kedoshim, o Senhor ele nos ensina em Levítico 19:15, não fareis injustiça no julgamento. Dizendo que era para tratar o pobre com equidade. E não era para favorecer os grandes, porque eram grandes ou poderosos, mas fazer justiça. Então o Senhor nos ensina que todos nós somos iguais. Aqui o Senhor, ele nos ensina também a amar o nosso próximo. E é interessante porque quando nós falamos em amar o nosso próximo, amar é um verbo, ahav, em hebraico. Ele não é um substantivo, ele é um verbo. E o verbo está sempre provocando a ação que move algo. O verbo, ele está sempre imprimindo velocidade em alguma coisa. Então, o que que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos até mesmo orar por aqueles que nos amaldiçoam. Nós aprendemos a abençoar aqueles que nos perseguem. É interessante porque o amor de Deus, ele é constante para com a vida do homem. E esse amor, ele entra em ação e ele age até que o sentimento do homem acompanhe a ação de Deus na sua vida. E aí nós vamos entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o que que acontece aqui? Deus ele vem com seu amor, nos servindo com o seu Filho, com o melhor que ele tinha. Tirando o nosso pecado, tornando-nos santos, sem merecermos. E ele traz sobre nós o seu amor continuamente, de forma que ele diz: não rejeitarei a oração do coração aflito e quebrantado. Porque o seu amor está sempre em ação. E uma vez que o seu amor ele é aceito e acompanhado pelo sentimento do homem, gera transformação de vida. E o homem converte-se ao Senhor. Converter é mudar a rota da caminhada. O homem caminhava para a morte, ele muda sua rota em direção ao Senhor, caminhando para a vida. Então ele converte-se à vida por causa do amor do Senhor, que é constante, constante, constante na vida do homem. Na quarta parte, nós começamos a ver aqui algo interessante, que Deus ele instrui o povo sobre que haveria uma centralidade nos sacrifícios. Ou seja, as pessoas não poderiam matar um animal, uma cabra, uma ovelha, um bezerro, fora ali da área de sacrifício, ou fora da tenda, e não trazer ao Senhor. Se eles não trouxessem ali ao sacerdote para oficializar aquele sacrifício, aquilo era contado como um derramamento de sangue em desfavor da pessoa que matou aquele animal. Por que que Deus faz isso? Porque existe um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo.
Mas também existe aqui uma forma única de fazer as coisas. E a forma única de fazer as coisas é a forma como Deus quer que seja feito. Então eu não posso servir ao Senhor como eu quero servir, como me parece melhor servir, como eu acho que devo servir. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos servir ao Senhor. Moisés, ele fez uma oração e ele disse: Senhor, ensina-me o que te agrada, para que eu possa te agradar. E o Senhor achar graça em mim, em te agradar. Porque Moisés entendia a seriedade de estar diante de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus que ele é amoroso, mas ele é justo e zeloso também pela sua palavra. É um Deus que gosta de disciplina. É um Deus que não gosta de coisas largadas de qualquer jeito, de qualquer maneira. É um Deus que gosta de coisas sendo feitas com excelência, com disciplina, com destreza, com inteligência, com estratégia. Então Moisés, ele compreende isso e vai diante do Senhor e diz: ensina-me a te agradar, porque eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E é plenamente possível fazer a obra de Deus sem Deus. Quando Deus não me manda fazer algo e eu faço algo que ele não quer que eu faça, mas está dentro de um contexto evangélico, eu estou fazendo a obra de Deus sem Deus. Quando eu tomo a minha iniciativa sem que Deus se mova em direção àquilo, eu estou fazendo a obra de Deus sem Deus. E é interessante porque quando eu me movo para fazer um sacrifício, para que o sangue fosse derramado, sem que Deus se movesse naquilo ali, e sem que Deus recebesse aquela oferta, o maior perigo aqui era que aquele sangue estava sendo oferecido a uma entidade demoníaca. Então Deus, ele ensina o povo para proteger o povo através da sua palavra. Que eu fazer a obra da minha maneira, do meu jeito, daquilo que é minha convicção, sem Deus me dar direção, ou da forma que para mim parece mais confortável, há um grande risco de eu fazer isso servindo a demônios e não propriamente a Deus. Então eu quero dizer, querido e querida, você que me escuta, que é prioridade na nossa vida a intimidade com a presença de Deus. Porque é a intimidade com a presença que vai nos trazer uma amizade com Deus, de conhecer o coração do Pai, ouvir a sua voz no dia a dia, saber o que lhe agrada e o que não lhe agrada, e saber o que está determinado para nós, para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano e para o nosso futuro. Então, dessa forma, não erramos. Na Parashá Kedoshim, a Bíblia nos ensina que é necessário, quando vemos o nosso irmão pecar, ajudá-lo, repreendendo-o e confrontando-o em amor. É necessário que tenhamos essa iniciativa, porque Deus diz assim: olha, se você não falar, você vai ser culpado. Se você vê que ele errou, você não repreender teu irmão, não falar para ele que ele está errado, você vai ser culpado do pecado dele. E isso é sério. Sabe por quê? Deus, ele não é injusto, mas Deus cria em nós uma consciência de corpo, uma consciência de unidade, de ver o nosso irmão indo para o lado errado, para cair no buraco e a gente avisar: olha, você está indo para o lado errado. Se você for por aí, você vai cair no buraco. Pode quebrar uma perna, pode quebrar um pé, ou mesmo morrer naquele buraco. Então não vá por aí. Confrontar em amor. O Senhor nos ensina assim, para que nós possamos nos aperfeiçoarmos. Tanto como quem ensina, quanto como quem recebe a correção. Para aprender a humildade, para aprender a ouvir aquilo que o irmão tem para dizer.
e agregar na nossa vida. Para que um não seja maior do que o outro, mas para que todos tenham a humildade de poder ouvir e receber a instrução, sendo da criança, sendo do ancião. Porque Deus fala a quem quer, quando quer, a hora que quer e através de quem quer. Usou até mesmo a mula para falar com Balaão, que dirá um irmão nosso que é a imagem e semelhança do Deus vivo. Na quinta parte, o Senhor ele nos ensina que no sangue está a vida, que não devemos de fato consumir o sangue. E isso tem um porquê. Olhando hoje para o sacrifício de Cristo, nós vamos entender o porquê que ele diz assim: Este é o cálice da aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberes desse cálice que ele está falando, no sangue dele, fazer em memória de mim e anunciar até que venha. Por quê? No passado, o Senhor deu a proibição de comermos o sangue dos animais. Ou qualquer sangue, né? Então, o que acontece aqui? O único sangue hoje que podemos consumir é através da ceia do Senhor. Onde de fato ali oramos, apresentamos os elementos. E entendemos profeticamente que aquele pão já não é só pão, não é só matéria física. E que aquele cálice de suco de uva não é mais somente um cálice de suco de uva, mas eles têm uma representação espiritual. E quando tomamos aquele cálice no sangue do Senhor, a vida dele vem para nós. E aquele que está fraco, ele é fortalecido. Aquele que muitas vezes está enfermo, ele é curado. E o pão simboliza ali o corpo de Cristo que foi partido por nós. Mas o mesmo corpo que foi partido por nós, que foi partido pelos nossos pecados, ele é o pão que traz a vida eterna para nós. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando nós entendemos isso, nós de fato vamos fazer a ceia com uma outra visão e uma outra convicção de que verdadeiramente Deus preparou aquele momento para que eu recebesse a vida de Cristo em mim na sua plenitude. Na sua plenitude. Provando do cálice e do pão, eu estou participando do sangue e do corpo do nosso Messias, recebendo o corpo ressurreto e o sangue que traz vida e vida eterna. Sexta parte. Aqui o Senhor ele nos dá uma instrução que diz assim, Levítico 19:35, não fareis injustiça nas medidas. Precisamos ter as balanças justas, os pesos fiéis. E o porquê que o Senhor ele nos ensina assim? Primeiro, porque a base do trono de Deus é um tripé: bondade, justiça e misericórdia. Então o Senhor, sendo justo, ele não compreende a injustiça. Ele não negocia a injustiça e não avaliza a injustiça. Ele é um Deus de misericórdia, sim, para que com aqueles que erram, mas para com aqueles que agem de injustiça, de caso pensado, Deus não tolera isso. Nós podemos até errar, nos exceder, sermos injustos com alguém sem querer. E aí encontramos com a base do tripé do trono de Deus, que é a misericórdia. Ele é justo, sim, mas ele é misericórdia também. Quando erramos, sem querer errar. Mas o que Deus nos ensina aqui é que temos que ser honestos nos nossos negócios, e temos que seguir princípios retos e não negociar valores que são princípios de Deus. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Aqui o Senhor nos ensina que a integridade ela reflete o caráter divino. E o maior dom que uma pessoa pode ter é o caráter. Saiba que a unção Deus dá
a quem Ele quer. O dom, os homens nascem com ele. Você e eu temos alguns dons que nasceram conosco, mas a unção é Deus quem dá. E essa unção, o Senhor, Ele olha o caráter da pessoa, Ele olha a intenção do coração para derramar uma unção sobre alguém, uma capacitação para desenvolver algo em nome dEle. Então eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele ama a justiça e odeia a impiedade. Já dizia o profeta messiânico Isaías. Aqui nós entendemos que o caráter de Deus, ele traz a justiça nele. Ele reflete a justiça para dar a cada um o que é seu. Tratar cada um com as suas igualdades e tratar as desigualdades de cada um naquilo que é justo, tratar com justiça, e naquilo que é iniquidade, que é erro de caso pensado. O Senhor, ele traz a correção. Mas quando erramos, sem querer errar, sem querer fraudar o irmão. Por exemplo, vou pagar uma conta e dentro daquela conta eu recebi uma nota ali que é uma nota que não tem valor comercial, talvez uma nota falsificada e eu não sei, eu não sou especialista em nota. Não identifiquei isso no meio. E acabei fraudando o meu irmão ou a pessoa que recebeu a conta, sem querer. Isso é uma coisa e Deus tem misericórdia de nós. Graças a Deus pela sua infinita misericórdia. Mas não podemos usar dessa premissa que Deus é misericordioso para tratar os outros com injustiça. Escrever lá no peso da balança 10, quando na verdade ele tem outro peso. Entende? Que Deus ele possa trazer sobre você um espírito gracioso, com um olhar de justiça, para que a tua vida reflita o caráter de Deus em todo o tempo, em todas as tuas ações. Sétima parte, aqui o Senhor, ele nos ensina sobre a santidade e obediência coletiva. Em Levítico 18, o Senhor diz assim: com um homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem com animal algum te deitarás, contaminando com ele. Nem mulher alguma se apresentará a um animal para se contaminar com ele. É confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações, que eu tiro diante de vós. Porque a terra se contaminou, e eu visitei a sua iniquidade sobre ela. E a terra vomitou os seus moradores. Portanto, guardai os meus mandamentos e os meus juízos, e não cometais nenhuma dessas abominações. Então, o Senhor ele nos ensina que os povos iníquos, que as pessoas ímpias, elas têm uma cultura. E que não é para o povo de Deus, que é um povo santo, absorver essa cultura simplesmente para satisfação pessoal, mas para viver uma vida de santidade com o Senhor. Aqui o Senhor, ele começa mostrando aqui o princípio que muitas vezes fere a família. Ele diz: olha, com um homem não te deitarás como se fosse mulher. Então entenda que a primeira coisa que Deus mostra aqui é que a família, ela precisa ser cultivada dentro de uma cultura santa, dentro de uma cultura do céu. O Senhor ele mostra aqui que é necessário ter uma consciência coletiva de obediência e de observação às regras que Deus deu, para que toda a nação, todo o povo, ele tenha as bênçãos de Deus como uma nação. O Senhor diz: eu tirei as nações diante de vocês e visitei elas pela iniquidade delas. Então entenda que existem coisas que provocam céus fechados sobre a nossa nação. Existem coisas que trazem juízo sobre a nossa nação, porque Deus ele deu uma regra específica. Então, Deus ele está mostrando que existem coisas que afetam a mim como pessoa, como indivíduo, e existem coisas que eu faço que afetam a nação. Porque o Senhor é um Deus
de cultura geracional, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E o Senhor quer que vivamos essa cultura, de que o pai seja santo, o filho seja santo e tenha essa cultura. De que a família ela seja promovida em santidade diante do Senhor e a unidade da nação ela seja santa. Ela tenha um olhar de cuidado com a família, com o projeto de Deus e com o cuidado de não destruir o templo do Espírito, que é o corpo. O Senhor vai dizer: vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito de Deus? Cuidem dele. Então, é necessário retirarmos de diante de nós não só essas coisas que Deus nos traz aqui como o início de um pensamento, como o início de uma instrução, mas tirar da nossa vida coisas que destroem a família, a moral, o nosso físico como um templo também do Espírito, para termos uma vida saudável. O Senhor ele chama o povo, na Parashá Kadoshim ele diz: Israel é separada das nações. Ele diz: não andeis segundo o costume das outras nações, porque vós sois santos. O Senhor ele separou um povo para exercer um propósito e exercer um chamado. E é necessário que nós entendamos isso, que não pode haver uma contaminação, que nós temos que saber dizer não, e não somente viver agradando as pessoas para sermos aceitos. Muitas vezes é necessário nos posicionarmos como um povo santo, não somente como indivíduo, mas pensar que o Israel ele transmite o caráter de Cristo aos outros e ele representa uma nação santa. Então, quando eu cedo ao pecado, quando eu cedo à cultura do mundo, as pessoas vão olhar para mim como nação de Deus e vão dizer: olha o que ele está fazendo. Então é necessário pensar não somente em mim, mas na coletividade do povo de Deus, aquilo que é a minha conduta. Ela está refletindo de fato a cultura de Deus, a cultura do povo santo de Deus, a cultura do povo que foi separado para exercer um chamado que diz lá em Apocalipse para ser rei e sacerdote. Deus ele tem trazido sobre o seu povo esse tempo de visão apostólica, de conquista, de buscar influência, de se destacar em poder, para fazer leis, para governar, para produzir riquezas para o reino. Mas tudo isso demanda uma capacidade de administração pessoal de quem eu sou, da minha identidade em Deus, de não negociar valores, assim como José não negociou valores, e Deus o prosperou e colocou como governador do Egito. É necessário que hoje eu entenda qual é a visão que Deus tem para mim, para eu andar em santidade, para que eu ande em prosperidade em todas as áreas da minha vida, para que eu tenha paz em casa, paz no trabalho, fluência nas finanças, para que eu tenha a presença do Espírito de Deus habitando em mim e refletindo a sua glória. E isso me colocará num lugar de influência. Haftará. Aqui nós encontramos em Ezequiel, capítulo 22, algumas coisas que Deus ele nos ensina no estudo da Paraxá. Ele vai dizer que o povo está se contaminando com as outras nações, está derramando sangue inocente, está sendo culpado de derramar sangue, não está honrando aos pais. E que Deus está vendo a culpa do povo, porque eles estão fazendo isso sabendo que é errado. Eles estão explorando os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E Deus não se agrada disso. Deus ele vai falar também da Lashon Hará, da língua venenosa, da língua maldita, da língua que contamina. E ele está falando: olha, vocês fazem calúnia, vocês fazem difamação, e eu não me agrado disso, então eu virei e visitarei a vossa iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é errar de caso pensado. Pecar é quando você não quer pecar, você não quer errar, mas você acaba se excedendo, você acaba escorregando e erra. Isso é um pecado. Agora, saber que é errado e você praticar é uma iniquidade. Então, a Haftará, ela vai mostrar aqui que o coração obstinado do povo em fazer a sua adoração do jeito que eles queriam,
do jeito que melhor era os olhos deles, de que a forma mais confortável para eles era a forma que eles queriam fazer. E isso foi esfriando espiritualmente o coração deles e tirando a visão daquilo que era o necessário para agradar a Deus. Então foram ficando cegos e cometendo todo tipo de atrocidade, desde homicídio até passar a calúnia e difamação, ou seja, imputar crime a outro, falar pelas costas, né? Forjar um falso elogio. Olha, aquele fulano, você viu, ele é muito bom no que faz, né? Mas em tom de crítica. Só ele é bom. É a revolta de Coré. Deus só fala contigo, né, Moisés? Você é o profetão. Olha, temos aqui na igreja o profeta. Olha, chegou o profeta. Deus não se agrada disso. E Deus, ele visita isso, fazendo juízo. Que o Senhor, ele possa trazer sobre você um tempo de meditação, de reflexão no teu coração, a ponto de te fazer melhorar. Que o Senhor visite o teu coração, trazendo uma revelação do céu nova e fresca para você. Que a sua visão ela seja expandida em nome de Jesus, para que você possa receber coisas novas do Senhor, para que você possa viver uma novidade de vida, para que você possa encontrar no avodá, no trabalho e na adoração ao Senhor, o teu prazer, o teu lugar de prazer, seja servir ao Senhor, seja estar na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que ali onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se a presença do Senhor for o teu tesouro, você nunca vai se desviar da presença dele e nem da voz dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom.